pauta no BG: saúde física, saúde financeira, inflação e pandemia mexendo com o corpo e a parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso, gente. Brincadeiras à parte, crise sanitária e econômica e a nossa alimentação. Estudos recentes estão apontando uma alta expressiva, muito grande, no consumo de alimentos ultraprocessados no Brasil, comprometendo demais a nossa saúde. Então a pergunta: quais as alternativas saudáveis e acessíveis para uma boa alimentação? Para tanto, nós vamos aqui encontrar dois especialistas que conversam agora conosco: o nutricionista Yuri Henrique e o economista Neidásio Rabelo. Juntos, eles nos ajudam a entender esse impasse: se alimentar bem sem gastar tanto. Vamos conversar com eles aqui então. Yuri já vai conversar conosco primeiramente. Yuri, dá realmente para a gente alcançar uma alimentação saudável gastando pouco? Yuri, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo. Claro que sim, Sérgio. Dá para a gente ter uma alimentação super saudável e adequada, gastando pouco, né? Uma alimentação adequada não pode ter muito gasto, senão isso a conta não fecha. Uhum. Agora, o economista Neidásio, por que há esse aumento tão grande, economista Neidásio, com relação aos alimentos, sobretudo a carne? Estava vendo a carne, né? O quanto aumentou. O arroz também, a despeito de termos, a gente vai até noticiar daqui a pouquinho, um aumento considerável na produção do arroz. Aí o café está caro, o açúcar está caro, o óleo está caro, o feijão está caro. Está tudo caro, meu prezado. Como é que faz? Boa tarde a todos, Sérgio. É possível a gente, como o Yuri falou, ter uma alimentação saudável com alternativas de produtos que sejam mais baratos. Mas o senhor falou bem, a carne hoje, a base das proteínas, toda ela, o custo aumentou muito, principalmente o custo com milho e soja, que está na base alimentar dos animais, e isso contribuiu para o aumento, juntamente com isso, a escassez que está tendo a nível mundial, e o Brasil hoje é o maior fornecedor mundial de carnes. Portanto, exportar ficou mais interessante. Com o dólar alto, o preço que nós estamos pagando é muito mais alto. Agora, Yuri, você como nutricionista, uma curiosidade: por que as pessoas optam pelos ultraprocessados? Por que essa opção assim imediata, para que fujam de preços mais altos e tudo mais, e os estragos provocados por esses tais alimentos ultraprocessados em nossa saúde, Yuri? Então, Sérgio, essa resposta não é tão simples como a gente pensa, né? Tem algumas coisas, alguns fatores relacionados aí. A opção que muitas pessoas geram com ultraprocessados é que esses ultraprocessados eles causam uma dependência ao nosso núcleo arqueado, né? Gerando muito prazer imediato. Então acaba querendo repetir o hambúrguerzinho, a pizza, e aí vem esses embutidos juntos aí: presunto, calabresa, salsicha e por aí vai. E esses alimentos eles geram uma dependência. Então, cada vez mais que a gente consome, cada vez mais a gente vai querer esses alimentos. Isso é um mal à saúde de todo mundo, né? Porque essa dependência vai acabar gerando outros problemas futuros, né? Desde depressão, desde ansiedade e alguns outros problemas maiores. A alimentação, ela deve, e é muito mais barato do que a gente imagina, né? Realmente a gente está passando por esse período de inflação aumentada, que onde 1 quilo de carne de primeira não paga o dia de salário, o dia de um trabalhador que ganha um salário mínimo, mas a gente tem opções mais saudáveis, né? O ovo, o arroz e o feijão tem todas as proteínas necessárias para o nosso dia a dia, os aminoácidos adequados. A gente tem algumas outras fontes vegetais de proteínas, como a soja, alguns cogumelos, né? Já não são tão viáveis assim na alimentação de um trabalhador, né? Mas existem outras estratégias como proteínas vegetais, a carne de segunda, a carne de porco, algumas proteínas que são extremamente saudáveis e elas se encontram ainda num preço médio, não vou falar acessível, mas
um pouco menor do que a carne de primeira. Entendeu que esses ultraprocessados, na verdade, eles viciam. E também é importante, Yuri, observei, ter essa orientação do especialista, para que nós tenhamos essas possibilidades e essas alternativas de uma alimentação saudável. Neidásio, e com relação aos preços, vamos para a questão econômica. O governo, ele poderia atuar também no sentido de reduzir esses preços absurdos, né, desses alimentos que a gente consome tão costumeiramente, o próprio agronegócio brasileiro, por que, afinal, nós temos esses aumentos tão grandes? Olha, é importante a gente entender que o governo ele pode baixar as taxas de juros, as taxas de inflação também, né, através da diminuição de alguns impostos, inclusive impostos de importação. Porque, entrando aqui o alimento mais barato, a tendência é que os que estão aqui no Brasil tendem a baixar. Outra coisa importante são os estoques reguladores do governo. O governo possui um estoque regulador de soja, de milho, né, de açúcares, de diversos produtos que ele pode estar utilizando nesse momento para poder ajudar a baixar os preços. Mas como é que o consumidor pode fazer para melhorar a sua compra? Primeiro, não comprar tudo no mesmo dia, porque é muito comum, entre o dia 5 e o dia 10 do mês, receber o salário. E recebendo o salário, ele parte para o supermercado e acaba comprando, chamado compra de mês. E isso não é bom, porque esse é o período do mês que os preços estão mais elevados. Os donos do supermercado sabem que entre o dia 5 e o dia 10, que todo mundo recebe salário, eles aumentam os preços. Então, é melhor você esperar um pouco mais, esperar promoções e fazer compras pequenas durante o mês. 2, 3 compras. Principalmente naquele dia que tem promoção daqueles alimentos. Aí você já compra uma quantidade maior. Muito bom. Aproveitando a presença de vocês, rapidamente para encerrarmos a entrevista, tanto do Yuri quanto do Neidásio, dicas para uma saúde, eu diria física, e essa aqui é a saúde financeira. Yuri, contigo, primeiro, bem rapidinho, essas dicas muito pontuais e práticas com relação à nossa saúde e à nutrição, Yuri. Então, Sérgio, a primeira coisa que eu digo, dormir bem, beber água, ter boa saúde social, boas relações, ter atividade física presente no seu dia e ter um processo meditativo, um processo que eu digo de mini férias durante o seu dia. Ouvir uma música, ler um livro, ter boas lembranças do seu dia. O economista Neidásio, agora a sua vez. Dicas práticas para que a gente possa... Será que dá para sobrar um dinheirinho para a gente no final do mês, economista? Planejando dá. É muito importante que as famílias tenham uma planilha onde ele coloca seus custos fixos de um lado, né? Aluguel, pagamento de escola de criança, prestação do carro, de um lado, e do outro, os custos variáveis, onde entra a alimentação. Portanto, comprar bem, esperar um bom momento para fazer a compra, ajuda muito a equilibrar as finanças da família. E assim pode sobrar um pouquinho no final do mês e reverter em investimentos. Tá certo, meus queridos. Muito obrigado, Neidásio, economista. Muito obrigado, Yuri, nutricionista, pela contribuição, que tenhamos muita saúde, tanto física quanto financeira. Obrigado aos dois. Obrigado. Tchau, obrigado tchau. também. Muito obrigado, gente. Isso é importante, né? Você saber equilibrar também, você ter esta percepção do que acontece no aspecto físico, você se cuidar. Eu gostei muito do que nos disse ali o Yuri, no que se refere a você ter essas possibilidades, você conhecer alternativas para manter a sua saúde, para que você estabeleça esta alimentação saudável. E no que se refere ao Neidásio também, muito planejamento e perceber as oportunidades, isso é muito importante.